Você que está aí conosco, acompanhando, quero te agradecer a sua presença. Meu nome é Júnior Soares, sou líder da igreja do Complexo Altamira, e para mim é um prazer ter você aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Júnior, nessa noite nós estamos aqui, um pouco improvisado, mas muito feliz pelas pessoas que nós estamos recebendo hoje, né? Essas duas pessoas maravilhosas, duas mulheres de Deus, que veio para fazer a diferença nesse podcast. E do meu lado direito, o seu esquerdo, você está recebendo a líder Roseni, da Sara, Nossa Terra, da Nova Carajás. Seja bem-vinda, Roseni. Boa noite a todos. Roseni, é um prazer. É difícil, né? Mel. Seja bem-vindo, Mel. Obrigada. E do meu lado esquerdo, do seu direito, você está recebendo a Camila Guimarães, minha amiga. Eu sou amigo do marido dela, antes de eu ser amigo dela, né? Muitos anos. Essa personalidade da TV, vamos dizer assim, né? Que vai estar falando conosco. Seja bem-vindo, Camila Guimarães, ao nosso podcast, em nome de Jesus. Muito obrigada, boa noite, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez em casa, né? Estou em casa aqui. Glória a Deus. A Camila, eu conheci ela através de um amigo meu em comum. Na verdade, o marido dela foi para o Revisão de Vidas, deu uns 3, 4 petelecos na orelha dele para ele converter e aceitou Jesus. Graças a Deus. Tá vendo? Ele casou, né? Mãe aí da Laís, quase que eu errei. E a Mel tem dois filhos, né, Mel? Qual que é o nome dos dois mesmo? É o Vinícius e o Abraão, que está correndo por aí. Agora está sentadinho ali. O Abraão é o parceiro do Samuel de bateria, né? É. Nós somos vizinhos. E hoje, para mim, é um motivo de muita alegria, porque nós vamos falar sobre desistência, esse tema tão forte. E eu fui dar uma pesquisada, o que significa desistência. Desistência, né, no Aurélio, significa ação ou efeito de desistir, né, ato de renunciar voluntariamente ou de dar continuidade a algo. Ato de renunciar a algo que se entra em guerra, né, de perdão, de interesse pelas pessoas que se amam. Então, essa palavra desistência, que ela hoje está tão permeando a vida das pessoas, eu digo para todo mundo que essa pandemia nos colocou em 3 estágios, Mel e Camila. Primeiro, foi o medo. Nós tivemos medo do vírus, era um vírus de condenação. Se você falasse assim, olha, você pegou coronavírus, morri. Não tem tratamento, não tem nada. Depois veio o esfriamento espiritual sobre a vida das pessoas. E por último, né, veio agora a questão do comodismo, né? Eu vou na igreja de vez em quando e as pessoas estão desistindo do seu chamado, da sua fé. A minha pergunta para você, vou começar com você, Mel. Você passou por algum desses 3 estágios? Você conhece alguém que passou por esses 3 estágios? Sim, desses 3 estágios eu passei pelo primeiro. O primeiro eu tive crise de pânico, né? Foi uma fase bem difícil, inclusive eu cheguei até a procurar psicólogo, porque eu fiquei realmente em pânico, muito medo, por conta da minha família ter muitas pessoas em grupo de risco, né? Principalmente minha mãe e alguns irmãos meus. E de pessoas que eu conheço que passou por essas fases aí, foi uma discípula minha que era a minha acolhida de célula, era meu braço direito. Ela entrou até no estágio de desistência. Ela primeiro teve medo, se questionou por que Deus permitiu, esfriou espiritualmente e desistiu do chamado, do propósito. Eita, isso é complicado. E você, Camila? Passou por um desses 3 estágios? Passei, viu? E eu vou te falar que foi bem engraçado, porque quando chegou a pandemia, eu tive que lidar também com a cobertura jornalística do vírus. Então a gente foi conhecendo o vírus e noticiando e lidando com os números, com as mortes, e aquilo ali foi mexendo com o meu coração. E eu acho que todo mundo, né, ficou assim abalado. A gente, todos os dias, eu chegava sem saber se realmente o que a gente ia falar parecia que a gente estava vivendo um pesadelo, né? Verdade. Não, isso também aconteceu comigo. Você falando de noticiar as mortes, foi tão complicado, porque assim, ser líder, pastor, missionário, bispo, o que seja,
A pior coisa para nós é fazer sepultamento. Nossa, é horrível. É o pior. Eu vou te dizer um negócio. A minha primeira vez que eu fui fazer um sepultamento, eu não sabia nada e foi um negócio muito complicado. E dentro desse sepultamento, vou te dar um exemplo. Eu fui fazer um sepultamento de uma pessoa conhecida, cheguei lá 8 horas da manhã e saí de lá 1 hora da tarde. Porque eu tive que fazer 3 sepultamentos de pessoas que eu não tinha muito acesso, mas a mãe, ou prima, ou irmão me conhecia e veio e falou, não, por favor, pastor, faz o meu sepultamento, missionário, faz o sepultamento, meu não, né, dessa pessoa, porque não tem ninguém. Então eu chegava 8 horas da manhã, saí de lá 1 hora da tarde, sem comer, aquela loucura, né, e ter que dar uma palavra para aquela família, orar com aquele pessoal. Realmente foi um tempo de muita dor mesmo, para mim esse dia marcou, acho que a minha vida cristã, né, pelo resto da vida aí. Mas a gente não pode desistir, e hoje eu quero falar sobre desistência. E nessa semana fez 3 anos, né, Mel, do seu acidente. Para quem não conhece, né, a Mel sofreu um acidente, ela vai contar um pouquinho, né, o que aconteceu e por que você não desistiu, né? Mais na frente nós vamos estar falando sobre isso. Mas conta um pouco sobre o seu acidente, o que aconteceu com você, né, que você perdeu aí a sua perna direita. Como o missionário falou, essa semana fez 3 anos do meu acidente. Eu falo que é 3 anos de superação, né? Não é de acidente, 3 anos de superação. Eu tive um acidente na Cidade Nova, onde um carro, ele avançou o sinal e bateu... Eu estava com uma amiga de moto, bis, e ele avançou o sinal e bateu na gente. Após o bombeiro chegar e me socorrer, o SAMU, e me levar para o hospital, o médico falou que eu tinha 2 fraturas no fêmur e essas 2 fraturas rompeu as minhas veias artérias. E aqui na cidade não tinha de forma alguma nenhum médico vascular para fazer cirurgia e eu precisava de uma cirurgia com urgência. Só que demorou muito esse processo de atendimento, de contar o que eu precisava, de transferência, né, que eu precisava ser transferido para uma cidade onde tivesse um médico mais próximo. E foi em Marabá que conseguiram um médico e eu cheguei lá, o médico já de cara falou assim, olha, eu vou tentar salvar a perna dela, vamos fazer cirurgia, mas ele não garantiu nada. E a gente fez a cirurgia vascular e com 2 dias depois ele falou, olha, não tivemos sucesso na cirurgia dela, ela vai ter que amputar. Interessante que Deus ele trabalhou o tempo todinho, Júnior. Quando minha família soube que ia amputar minha perna, eles caíram em desespero, parecia que eu já ia morrer, não era perder uma perna, não era perder uma vida, na verdade, eles entendiam que eu já ia morrer. Né? E Deus foi trabalhando ali no meu coração, antes mesmo do médico falar para mim que tinha que amputar a perna. Eu já senti algo no meu coração e eu questionei uma técnica de enfermagem. Eu falei, tem o risco de perder a perna? Ela falou, tem. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, cuida. E foi isso. Não tivemos sucesso na cirurgia. Chamei meus pais, né, e chamei meu esposo. Falei porque eles precisariam assinar um termo para amputar a minha perna. No primeiro momento, meu esposo resistiu, né, ele não queria que a gente tentasse mais, né. Só que até então as pessoas ainda não tinham entendido o propósito de Deus, que Deus já tinha salvado a minha vida. Não era a perna, era a vida, né. E a vida ela vale mais do que uma perna. Não, eu lembro demais, a gente orou por você, fez campanha, fez oração no hospital, foi uma coisa de louco, meu coração. Quando nós ficamos sabendo que era a Mel, há muitos anos atrás, foi nossa discípula direta, né, Mel? Implantou aí a igreja, o Arena, dentro do bairro da Paz. E, então, assim, pra gente foi uma coisa muito pessoal. A gente tem um negócio meio assim, né, Camila? Infelizmente, eu acho que esse sentimento é muito egoísta. Nós só valorizamos, ou só oramos, só buscamos quando a gente conhece a pessoa e ama. Quando você fala assim, ora pelo seu irmão que está do lado, você fala, Deus abençoe ele, tá bom. Mas quando é alguém que você ama, parece que você se dedica mais, né? Assume a dor, né? Sim, e assim deveria ser por todas as pessoas que estão passando pelo Covid, por todas as pessoas que estão passando por esse trauma. Mas eu confesso com você que naquela época minha vontade era o seguinte, Deus, vai lá, passa um super bona nesse osso aí, cola esse negócio, dá um jeito aí, não deixa, não, né? Porque eu fiquei muito preocupado, ela era linha de frente, de grito de guerra. Aí eu falei, acabou, com o Abraão aí, como é que vai correr atrás desse menino? E você, Camila?
A Camila, ela veio de São Paulo, ela vai contar um pouco da história dela também para vocês. Ela se formou em jornalismo e quando chegou aqui pensou que ia trabalhar de repórter e foi... Vender brigadeiro. Vender brigadeiro, né? Conte um pouquinho da sua história aí, senão eu vou dar spoiler. É engraçado, na verdade eu sou daqui, né? E fiquei 10 anos em São Paulo e lá eu me formei, lá eu me casei e eu achei que eu fosse viver a vida toda lá. Quando minha filha nasceu, a gente viu que não ia dar certo e uma criança numa cidade daquele tamanho e a gente não, meu marido, né, falou, nós vamos não, porque ele não era daqui, ele falou, a gente vai para Parauapebas. Eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Vai, você vai, eu não vou, vai. E aí eu falei, e agora, né? Chegou aqui, eu não estava muito tempo fora, não sabia como é que era o mercado, achei que... Quando eu saí de lá, ainda falei para uma amiga, falei, olha, eu acho que minha carreira acabou, né? Tinha acabado de começar. E aí a gente veio para cá, não tinha emprego, não tinha nada, eu falei, pensei, o que eu sei fazer? Eu falei, eu sei fazer brigadeiro, né? Não, ela não sabe fazer brigadeiro, gente, ela sabe fazer... O melhor brigadeiro da galáxia. Vocês por isso que é bom ter amigo, né, gente? Faz a propaganda. Inclusive, não, era bom demais. O Júnior, quando eu comecei, ele ia lá em casa e comprava, trazia brigadeiro pra Tati. Eu falei, companheiro é companheiro, né? Mas tá aqui a Raíssa, minha amiga de infância. A gente, quando era criança, adolescente, a gente ficava fazendo brigadeiro em casa. Eu falei, eu vou fazer brigadeiro. Comecei a fazer brigadeiro. Meu marido ia de porta em porta vendendo e a gente foi dando certo. Aprendi a fazer bolo, que eu não sabia. Comecei a fazer bolo, comecei a fazer brigadeiro e falei, pronto, agora eu sou empresária. Deus é bom, né? Que a gente quer ser esticado. Sou empreendedora. E Deus foi abrindo as portas. E engraçado que quando a gente pensa que a gente chegou num lugar onde não tem saída, Deus vai lá e nos dá uma nova oportunidade, né? Isso é massa demais. Não, olha que coisa incrível, né? A Mel, ela teve no coração dela o seguinte, né? Se eu perco a perna, mas não perco a vida. A Camila já pensou, não, agora eu vou ser empreendedora. Esse espírito, né, de força, de avançar, porque as pessoas pensam o seguinte, não, acabou minha vida, o meu negócio fechou, a namorada fez sociedade comigo, você conhece a sociedade? Ela entrou com o pé e eu com a bunda, deu um tapa e mandou embora, né? Fez sociedade, pronto, agora eu vou morrer, não quero mais saber da vida, né? As pessoas que a gente ama falecem, elas desistem. E para mim, eu quero saber de vocês, por que você não desistiu, Mel? Primeiro momento, quando eu chamei minha mãe na UTI, eu pedi para os médicos chamarem minha mãe e meu esposo para que eles liberassem minha cirurgia. Eu falei para minha mãe, não fica triste não, eu vou colocar uma prótese. Eu nunca tinha visto uma prótese na minha vida, nem em rede social, nada, mas eu falei, eu vou colocar uma prótese. Eu vou ser feliz, eu vou ver meus filhos crescer, eu vou ver meus filhos se formar, casar, ver meus netos. E minha mãe é bem engraçada, e ela fala até umas palavras erradas, né? Minha filha, eu vi uma criança com uma próstata, né? Ela falou próstata, e nessa hora eu até ri lá, né, no momento. E o que me fez, né, na verdade, eu não desistir foi meus filhos, foi minha família, meu esposo, né? E foi você que acabou consolando as pessoas, toda a família, da sua dor, né? Todos. E quando eu pensava assim, não, eu tenho oportunidade de continuar vivendo, eu tenho oportunidade de continuar vivendo o propósito que Deus ele tem para a minha vida. E eu pensava assim, Júnior, quem estava no sábado aí no Arena, né, eu acho que ouviu a palavra da culpa moleta, né? É uma pessoa que procura desculpa para todas as responsabilidades, para não ter responsabilidade, né? Eu tinha tudo na vida, tinha ali o queijo e a faca na mão ali para ter essa culpa moleta na minha vida, de me fazer de vítima, de ficar o dia todo num sofá, numa rede, numa cama, não querer fazer as coisas, usar a desculpa que eu não tenho a perna, que eu não dou conta, né? Só que eu fiquei todo o tempo na minha mente, eu não vou ser um peso para ninguém, eu vou ser inspiração para as pessoas. Uau. E foi isso que me fez eu não desistir. Uau, minha família. Uau, viu? Uau. E é isso mesmo, né? Então essa daí vai muito para você que está aí na sua casa e para nós aqui, né? Muitas vezes a gente quebra a unha e pensa o seguinte, eu vou morrer, né? Seja inspiração para alguém, né? Uma vez alguém me falou, eu estava pensando em desistir, pensando em largar tudo, e a pessoa olhou para mim e falou assim, não faça isso. Eu
Por que eu não vou fazer? Porque eu me inspiro em você. Eu nunca vou esquecer que essa pessoa falou isso para mim. Então, toda vez que você pensar em desistir, lembre-se, tem alguém que inspira em você, não desista, vai para frente. Você, Camila, você disse que, né, chegou aqui, essa loucura tudo, e eu quero saber por que as pessoas desistem no ramo profissional, por que elas abrem mão do seu sonho na área profissional, e por que você não abriu o sonho, mão do seu sonho, né, no caso? Eu acho que a gente sempre tem uma visão muito errada a nosso respeito, né? A gente nunca acha que nós temos o potencial que nós temos. Infelizmente, a gente aprende o tempo todo a nos esconder, enfim, não valorizar aquilo que nós somos. E eu percebo que isso, inclusive, Júnior, quando eu cheguei na igreja, que eu comecei esse processo de crescimento, né? Quando eu comecei a ser discipulada, eu lembro que minha líder falava assim para mim: Camila, você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai para frente. E eu tinha muita dificuldade de acreditar em mim. E aí, engraçado que hoje em dia as pessoas falam para mim: você não acha que você acredita demais em você, não? Você está se achando um pouco, não? Eu falo, não acho, mas engraçado é que o tempo todo as coisas puxam a gente para desistência. As situações nos puxam para desistência, as circunstâncias nos puxam para desistência, os desafios nos puxam para desistência. E eu lembro que quando me ofereceram o meu primeiro emprego aqui em Parauapebas, chegaram para mim e falaram: olha, tem uma vaga assim, assim, assado, você sabe? Eu cheguei e falei: não. Uai, mas você não é jornalista, você não é formada? Sou, mas eu não sei. Sei fazer brigadeiro, né? Mas e aí, você vai? Vou. E fui, e ficava calada, observando e pensando o seguinte: a minha chance é agora, o não eu já tenho. Então, vou fazer a louca e vou. E tenho feito isso muito. Engraçado, mas ao mesmo tempo tenho buscado muito conhecimento, tenho estudado, porque todas as vezes que eu me dedico a alguma coisa, eu penso que quanto mais eu conhecer sobre aquele assunto, menos eu vou estar insegura para isso. Então, eu sempre falo isso, muita gente vai me perguntar. Esses dias eu estava conversando com uma moça estudante de jornalismo e ela falou para mim: mas como que eu vou saber que eu vou conseguir? Eu falei: você nunca vai saber, só depois. Quando passar, você vai saber. Isso mesmo. E assim, hoje, com a sua escalada, você começou na TV... toda vez eu falo Serra TV Dourada. Correio. Eu fico lembrando de Goiânia, Serra Dourada, TV Correio. E qual foi sua escalada dentro lá, a partir do momento que você decidiu ir para frente, romper, né, não desistir do seu sonho, até onde você chegou a lá, né? Eu comecei como repórter e aí fiquei 6 meses. Quando deu 6 meses que eu estava como repórter, a diretora de jornalismo ficou doente e precisou tirar uma licença. E aí a diretora da TV falou assim: olha, só tem você. Eu falei: você tá louca? Nunca. Não, só tem você. Eu falei, e fui. E aí, com 6 meses, assumi a direção de jornalismo, fiquei por 4 anos. 2 anos depois, eu assumi meu primeiro jornal, que era o Jornal da Noite, comecei a apresentar. Em seguida, eu assumi o jornal que era o carro-chefe da emissora, que é o Fala Cidade. E fiquei por 5 anos. Fiquei por 5 anos no SBT, e agora, no início do ano, eu recebi um outro desafio, que eu também não sabia nada, até hoje não sei, e falei: não sei. Eu só tô vendo você ficar mais morena de tanto sol que você tá pegando lá em Curionópolis. Cara, assim, o sofrimento é inevitável, entendeu? Mas a gente tá aí para superar. E eu creio que quando Deus nos dá uma oportunidade, Ele também nos capacita. E eu fico falando: Senhor, eu tô igual aquele soldado treinado na guerra, vou levando tiro e desviando e crendo que Deus está comigo, e Ele está. Uau. E você, Mel? Líder de célula, perdeu a perna. Por que você não largou tua célula? Por que você não largou teu chamado? Porque hoje tem dia o pessoal tem um resfriado, fala não quer mais ser líder. Por que você não desistiu da tua célula? Quando a gente toma uma decisão, uma atitude, a gente tanto impacta a nossa vida como a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu desistisse da minha célula, eu não ia desistir somente de mim, do meu propósito, mas eu ia
trazer um impacto na vida das pessoas que eu estava cuidando, que eu estava ali gerando discípulos, pessoas líderes, né, que queriam vencer na vida. Então, eu pensei assim, não, o meu propósito, o meu ministério, ele não pode parar. Tem uma frase que eu carrego comigo quando eu cheguei em Belo Horizonte para iniciar meu processo de reabilitação, e eu escutei ela do Dr. Fabrício, onde fala que a realidade muda, mas os sonhos continuam. Então, perdi a perna, mas eu posso continuar sonhando com o meu ministério, posso continuar sonhando com a minha célula, com o meu discípulo, com o meu ministério de pastoral, eu posso continuar. Só a realidade que mudou. E você vai ser uma pastora tremenda, eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Não, é tão engraçado que eu lembro de Brasília, aquela, né, a Camila também, aquelas loucuras que nós vivíamos nas celebrações. E eu lembro de um rapaz que ele não tinha os braços, não tinha as pernas, e ele fazia medicina. E aí, quando a Bispa Lúcia chegou para conversar com ele ali naquele momento, ela perguntou, o que você quer? E a gente, na primeira coisa é o seguinte, ele vai pedir uma cadeira elétrica, cadeira daquela que por voz, ative e tal, não sei o quê. Ele virou e falou assim, não quero nada disso não, bispo. Aí a bispa, mas eu quero abençoar você, eu quero dar algo para você. Ele tinha 15 células, uma geração gigantesca, fazia medicina e tudo mais. Aí ele perguntou, então o que você quer? Eu quero cartão telefônico, porque eu estou perdendo almas para Jesus. Naquela época ainda era cartão, nós não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha, era mensagem, né? E uma mensagem era quase o crédito da gente todo. E ele pediu cartão telefônico para mandar mensagem para as pessoas. Aquilo me impactou bastante. É aquela história, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E a desistência é a desculpa de muitas pessoas. Sabemos que as pessoas passam por ansiedade, sabemos que as pessoas passam por momento de fraqueza, mas eu queria saber de você, vou começar pela Camila, qual que é a chave para não desistir? Olha, eu acredito que assim, a gente sempre tem aquilo que impulsiona o nosso coração, né? Eu estou ouvindo aqui a história da Mel e eu estou assim chocada, sabe, com o quanto ela fala com naturalidade, né? Porque a gente que olha, eu que estou ouvindo a história pela primeira vez, eu ia falar, eu ia estar arrasada, morta, desmaiada. E ela fala, não, é só a perna, gente, né? E eu fico, cara, que loucura. Sabe o que não me faz desistir? Quando eu vejo pessoas assim, eu falo, cara, tem tanta gente tentando, por que eu vou desistir? Você falou dessa sua memória, né, das celebrações. Eu tenho uma memória, a Tati vai lembrar, que quando eu fui para o Revisão de Vida, a Tati estava na galera que me levou. A gente voltou do Revisão de Vida, isso é a minha base da minha caminhada, e eu perdi a minha mala, perderam a minha mala. Nossa, eu perdi 2. Cara, você tava nessa galera, né? Aquele mundo de gente lá em Goiânia, e perderam a minha mala, com tudo que eu tinha, que era pouca coisa. Então... E aí, quando chegou na igreja de volta, que a minha mala tinha sumido e tal, e acabou o culto, ninguém achou, enfim, terminou tudo aquilo, tinha uma galera reunida do lado de fora da igreja, orando, e eu vi aquela galera assim, naquele brilho, naquela garra, e eu falo que foi ali que eu me converti. Não me converti primeiro a Jesus, eu me converti a um propósito. Porque eu pensei, se tem tanta gente aqui sonhando com uma coisa, pensando em uma coisa, buscando uma coisa, se dedicando a alguma coisa, eu também quero isso para a minha vida. E aquilo ali me norteia de uma forma que eu penso, toda vez que eu vejo um desafio, eu falo, cara, tem tanta coisa maior do que isso. Tem tanta gente com problemas maiores que não vai ser agora. Não, perder uma mala em revisão de vida, gente, não é de Deus. Não façam isso. É do inimigo, é para tirar a santidade. A minha mala, eu tinha ganhado uma mochila de um amigo meu, e esse amigo meu, ele mandou para mim da Europa, aí de um lado você ficava quente, do outro lado ficava frio. Aí aquela loucura de revisão de vida, pegando mala daqui para lá, não sei o que, eu falei, bota a minha mala no ônibus. Quando eu fui buscar mais umas 8 malas, que tinha esquecido no alojamento, foi no Moriá Camp, lá, né, em Goiânia. E de repente,
Eu entro dentro do ônibus e tal, começo a tirar as malas de todo mundo, o povo entrando, revisão de vida, chorando, alegria. E eu procurando a minha mala do lado do outro. Aí os caras, eu olhei pro meu amigo e falei assim, você colocou minha mala? Não. Eu olhei assim para aquele amigo meu, eu estava bem recém-convertido, comecei a chorar. Aí o meu pastor Murilo, que foi seu pastor também, né? Chegou para mim e falou assim, você está chorando por quê, rapaz? Eu perdi minha mochila, só a mochila? Ele, você não está entendendo, a mochila era um presente, não sei o que, ele... Para de chorar, eu falei, se eu não chorar, eu vou quebrar o vidro da igreja. Eu peguei até um pedaço de pedra para quebrar o vidro da igreja. E tanta raiva que daquele velho homem tentando se levantar, ele, não, então você chora. Mas chora muito, mas não quebra o vidro da igreja, não. Uma loucura, e eu perdi a mochila. Fui muito triste. E você, Mel, qual que é a chave para não desistir? Eu acho que o primeirinho é firmar o pé no Senhor. A gente, como crente, a gente acha que nunca vai acontecer coisas ruins. Quem imaginou, eu, mulher de altar de Deus, né, o Júnior sabe do meu trabalho, da minha história, conhece aí, eu ia perder uma perna, né, num acidente. A gente acredita, assim, que depois que se converte, tudo é mar de rosa, né? Mas hoje eu não consigo ver mais dessa forma. E eu acredito, assim, que Deus me preparou todo o tempo para viver o que eu vivo hoje, né? Vivi aflição, vivi tempos difíceis, mas eu acredito que por detrás disso sempre tem um galardão, sempre tem algo melhor para nós. A gente não pode deixar os momentos ruins, os dias ruins estragar a nossa vida. E eu vejo dessa forma, estou passando por uma fase difícil agora? Estou, mas amanhã tem o melhor. A obra de Deus ainda não acabou na minha vida. Glória a Amém. Deus, glória a Deus. E assim, mais duas perguntas para encerrar. Você, Mel, não tem a perna, hoje é TikToker. Ixi! É assim, né? Cadê minhas assessoras? Eu tenho uma galera aqui, né? Cadê a Raíssa, as meninas que tá fazendo a parte da minha? Cadê a Raíssa, né? Que tá fazendo ali, social media, a Nossa, Ellen mas você também. tá chique, hein? Não, eu tenho social media e qual que é o outro nome que eu esqueço? Digital influencer. Chique. Eu nem sei falar esse nome direito. Muito chique Eu mesmo. tenho também uma TikToker aqui, né? E também uma social media, né? Digital influencer, né? Então as duas irmãs ali, e elas estão fazendo a cobertura, né? Também vocês podem estar cobrindo. Esses dias para trás eu tava olhando você com esse negócio de ser TikToker e já tá aí com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Como que é esse negócio, minha irmã? Conta aí pra gente. Mais ou menos uns 3 meses atrás, eu instalei o TikTok no meu celular, na intenção de ganhar moedinhas, a princípio. Aí eu instalei no meu... Quem nunca? Aí eu instalei no do meu esposo, deu certo. Eu falei, olha, vai dar certo. Só que tinha uns amigos aí me cutucando para mim abrir um canal no YouTube, para mim postar vídeos para inspirar outras pessoas. E eu falei, não, ainda não tenho essa coragem. Mas um dia, do nada, eu arrisquei fazer uma montagem de vídeos que eu já tinha no meu celular e postar no TikTok. Aí eu dei certo, olha. Deu visualização. Aí fui continuando postando. Aí um dia eu postei um vídeo. Aí dormi, quase não tinha visualização. No outro dia que eu acordei, vários seguidores, várias visualizações. Eu falei, olha, esse negócio dá certo. Gente, nós estamos do lado de uma famosa, meu irmão. Você não está entendendo. Não, é brincadeira. Mas assim, hoje eu acredito que meus vídeos têm inspirado muitas pessoas no TikTok. Na verdade, eu posto vídeo ali, né? Se um dia eu ganhar dinheiro, beleza. Mas a intenção no momento ainda não é esse, né? Inclusive, até meu esposo estava falando, rapaz, você tem que ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu vim para inspirar as pessoas. Você sabe o que é isso? É porque nós, homens, somos a razão, entende? A mulher é emocional. Não, vamos Quer inspirar. capitalizar, né? Nós não é o seguinte, vamos ter um lucro nesse negócio, né, Dal? Tenho Quanto que vai certeza. ser, né? Gasta meu tempo, gasta minha bateria, gasta minha memória. Tem que ter uma remuneração no negócio aí. E sem falar da internet, né? E é isso. Hoje você Ontem está com mesmo, quantas mil visualizações nos seus vídeos, em média? hoje eu fechei 16 mil. Ontem eu estava com 11 mil. Aí, do nada, Tá chique, hein? viralizou. 16 mil. Eu, quando tenho 200, eu acho que eu sou o cara.
Ela toda despretensiosa, né? Ah, 16 mil, gente. Não, eu tô começando, só tem 16 mil. Quando chegar 1 milhão, a gente conversa. 3 meses de TikTok. É, isso aí. E você não pensa em uma TikToker, não? Porque a Laís eu já vi que é. Né? Então, a Laís, ela nasceu pro glamour. Minha filha tem 6 anos e ela realmente nasceu pra isso. Eu não tenho mais o que fazer. Você sabe que é engraçado isso? Que, na verdade, eu tenho vergonha. Assim, eu não tenho vergonha na vida, mas de fazer... não, gente, é sério. Mas, assim, de dançar e tal, eu tenho uma vergonha, assim. Eu fico... meio... Sim, sei. Vai que cola, né? O golpe tá aí. Vai que cola. Né, eu vou começar a seguir a Mel, porque quem sabe, né? Pra te seguir, Mel, como é que é nas suas redes sociais? Roseni Costa. Roseni Costa. @Roseni Costa, tanto no TikToker como também no Instagram. Você pode estar seguindo ela. E você, Camila? O meu é mila.ferreira. Mila.ferreira no Instagram. E em breve no TikToker. Tá certo, gente. Olha, eu quero dizer para vocês que foi um prazer. A palavra do Senhor, antes de eu dar minhas considerações finais, eu queria a sua consideração final sobre desistência, aquela pessoa que está ali ouvindo essa palavra, né? Tanto no Instagram como no Facebook agora. Nós estamos aí no Facebook da Sara Complexo Altamira, no Pebas Notícia e também no Gospel PBS, fora no YouTube. Então tem muitas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir essa live. As suas considerações finais, Camila. Eu gosto de pensar que a gente sempre pode deixar uma pitada de esperança e de inspiração por onde quer que a gente passa. Então, o meu lema de vida é... Eu sempre tenho na minha memória aquele versículo de Lamentações que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente está em um momento onde a esperança tem sido cerceada do nosso coração. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que está aqui, não deixe a esperança morrer no seu coração. A gente tem um Deus que nos assegura que aonde quer que nós estivermos, Ele fala, se você passar pelos mares, eu estarei com você. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Então, não desista, tenha fé, tenha esperança que é aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. É isso aí. Mel, suas considerações finais. Quero agradecer, né, pela oportunidade. E dizer àqueles que estão nos assistindo e àqueles que estão aqui, não desista dos seus sonhos. Às vezes a gente vai passar por um momento difícil, a palavra de Deus não garante nada que nós vamos ter só momentos de mar de rosas. Mas que você não venha desistir do seu sonho, não venha desistir do seu propósito. E seja grato por tudo que Deus ele faz na vida de vocês. Né? Eu me apeguei muito àquele versículo que fala: em tudo dei graça ao Senhor, porque esta é a vontade dEle. E eu me apeguei muito. Se o Senhor me permitiu eu passar por isso, é porque tem um propósito, tem algo maior à frente. Hoje eu dou graças a Deus. Júnior, eu quero falar, sabia que eu sou mais feliz hoje do que antes de eu perder a perna? Eu acredito que dá para você jogar na cabeça do seu marido essa daí. Chocada. Vai doer, viu? Sou muito mais feliz. Sabe por quê? Eu murmurava muito. Muito. Eu ia trabalhar murmurando, eu voltava para casa murmurando, eu ia fazer as obras do Senhor. Às vezes eu murmurava. E hoje eu aprendi a ser grato a Deus. Em tudo eu dou graças a Deus. Não, e ela é super vaidosa. Ela pega o pé dela, pinta de um jeito, coloca não sei o quê. Eu fico olhando assim e falo, meu irmão vai lá e faz a unha do pé. É um trem incrível, né, querido? Querida, é isso mesmo. Eu quero falar para você, não desista.